Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Amém. Irmão, vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo a palavra de Deus que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Creio que todos encontraram. Vamos ler com a ajuda de Deus e guia do Espírito Santo. Aqui o nosso Senhor Jesus, ele vai falar sobre uma parábola do mordomo infiel. E nós vamos então ler aqui. No primeiro verso diz assim: dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando, disse: que é isto que ouço de ti? Dá conta da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: o que farei, pois que o meu que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que, quando for desapossado da minha mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos seus devedores, do seu senhor, disse o primeiro: quanto deve ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse: toma a tua obrigação, e assentando-te já, escreve 50. Disse depois a outro: e tu, quanto deve? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação, escreve 80. E louvou aquele senhor, um injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: fazei para vós amigos da riqueza da injustiça, para que, quando vos faltarem, vos recebam eles no tabernáculo. O mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se as riquezas injustas não fossem fiéis, quem vos confiará a verdadeiras? E se no alheio não fosse fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar ele. E disse: vós sois os que vos justificai a vós mesmo diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Qualquer que deixar sua mulher e casa com outra, adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Até aqui, amados. Irmãos, nós vemos aqui na palavra de Deus, já nesses primeiros versos, que Jesus ele falou em parábolas do mordomo infiel. Glória ao nome do Senhor Jesus. E vemos aqui, amados, nessa passagem,
que um homem rico, como está aqui bem claro Jesus falando, né? Que havia um certo homem rico e ele tinha um mordomo, quer dizer, um gerente que cuidava ali das coisas, né? Desse homem rico, das suas propriedades, dos seus bens. E Jesus falando sobre isso, esse mordomo é que cuidava de todos os negócios da sua propriedade. E vemos aqui na Escritura que a acusação que esse homem, esse mordomo, que é um administrador, irmão, ele estava esbanjando os bens do seu patrão, estava gastando. Então, ele estava sendo negligente e estava sendo até criminosas as ações desse mordomo. Vejamos bem isso. Ele deveria ser verdadeiro, uma administração mais verdadeira. Mas, amados, esse administrador, quando esse senhor chegou, esse homem rico, e falou para ele aqui, ó, no versículo 2, e ele chamando o homem rico, disse: o que é isso que eu ouço de ti? Dá conta da tua mordomia. Quer dizer, agora você vai dar conta de todo o teu trabalho. Eu quero um relatório seu. Porque já não poderás mais ser meu mordomo. E aí, esse senhor rico, ele dispensa esse administrador, que é uma mordomia, é o que ele estava cuidando desse homem aqui. E no versículo 3, nós percebemos, irmãos, que aqui no 3 e o 4, olha só o que o mordomo fala. E o mordomo diz consigo mesmo, ele pensou em si mesmo: que farei, pois, o que o meu senhor me dirá a mordomia? Cavar eu não posso, mendigar tenho vergonha. Aí ele tem uma ideia brilhante. Ele diz: eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. Então, a intenção dele, irmão, vemos aqui que esse homem rico, ele exigiu desse mordomo, irmão, um relatório. É claro que aqui não está escrito. Quando ele falou assim, eu quero que você me apresenta, eu quero saber de tudo. Então, tem que apresentar um relatório. E ele tinha sabendo disso. E possivelmente, claro, ele já meditou ali que ele já está desapossado e ele vai passar a mordomia para outra pessoa, vai ser outra pessoa. Mas isso é uma parábola, porque Jesus estava mostrando para os discípulos e os fariseus estão ali vendo, irmãos. Então vejamos que nesse versículo 3 e 4, que o mordomo fez esse pensamento, é porque o mordomo, ele percebeu que ele ia ser demitido. Por isso que ele falou, o que eu vou fazer? Eu vou cavar? Não posso. Eu vou mendigar? Eu tenho vergonha. Então ele está vendo que ele está sendo demitido, ele vai ficar desempregado. Então o mordomo, aqui na parábola, ele precisava, né, irmão, de um jeito de se sustentar. Ele tem que ganhar o pão de cada dia. Então ele tinha que se sustentar. E já que ele já não estava mais nas condições de fazer o serviço para aquele senhor rico. Ele perdeu, né, o seu trabalho ali e pronto. E, no fim, ele também era orgulhoso, porque ele disse que mendigar ele tinha vergonha, então mostrava que ele também era orgulhoso. Então, o que ele se concentrou? Aí ele falou no versículo 4, eu sei o que vou fazer, para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. Olha que interessante essa passagem, entendeu? Então, ele acabou se concentrando, irmãos, em uma maneira de fazer que seus amigos, os clientes, quando ele falou em receber suas casas, não é com o senhor rico, é com os clientes, os amigos que ele... Você sabe que todo cliente se forma uma amizade. Quem é vendedor, que ele vai visitar vários estabelecimentos, ele cria uma amizade, ele cria um elo com aquele comprador, né, com seu cliente, e ali ele faz as suas vendas. Então, esse mordomo aqui na parábola, ele também se concentrou, né, irmão, de uma maneira de fazer que os seus antigos clientes, seus amigos, se dispuseram a lhe mostrar uma hospitalidade, quer dizer, iam ajudar ele nas suas dificuldades. Olha só. Então, o que ele fez? Ele se investiu na amizade.
Quando nós lemos o versículo 5, ele vai, olha que do versículo 5 ao 8, olha só a atitude desse mordomo infiel. Olha o que ele vai fazer. No 5, ele diz assim: e chamando a si cada um dos seus devedores, do seu senhor, disse ao primeiro: quantos deve o meu senhor? Ao meu senhor, quanto você deve? Ele vai responder o versículo 6, e respondeu: 100 medidas de azeite. Disse: então toma a tua obrigação, e assentando-te já, escreve 50. Veja, glória ao nome do Senhor. Aqui depois, no 7, ele vai para um outro e ele diz assim: quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. Irmão, 100 alqueires naquela época eram cestos. Alqueires eram cestos que cabia 9 litros de, vamos dizer assim, uma cesta e colocar de grãos ali, que nem antigamente, que como eram aqui no Brasil também, antigamente, coisa de 1970, 80, que as pessoas compravam feijão por litro, né? Que era litro até de lata de óleo, tá? Comprava por litro os feijões. Hoje é quilo, né? Bom, enfim, aí ele falou assim: olha, então você vai fazer o seguinte, toma a tua obrigação e escreve 80. O homem estava dizendo que tinha 100, né? Ele devia 100 de trigo. Falou: não, você toma a sua obrigação e escreve 80. Isso está vendo que é um relatório. Está escrevendo, é um relatório. E o oitavo, está escrito assim: e louvou, olha, presta atenção nesse oitavo, irmão. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo. Olha que interessante. Por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que o filho da luz. Isso dá, assim, um ponto de interrogação, né? A gente fica até, parece, sem entender. Mas nós vamos entender na luz da palavra de Deus. Então, irmão, nós vemos aqui que nessa passagem, temos aqui essas explicações, que quando ele diminuiu o valor suficiente para conquistar a amizade das pessoas, ele não cobrou. Veja bem, olha o que ele fez. No primeiro aqui, está dizendo que quantos você deve ao meu senhor? Ele disse: eu devo 100 medidas. E o próprio mordomo infiel, ele falou: não, você vai tomar a tua obrigação e você vai escrever 80, você vai pôr no relatório 80. Os outros vão pensar que o mordomo tirou esses 20. Não, ele não tirou. Foi como de tirar os juros em cima dessa pessoa. Com isso, fez amizade. Foi uma conquista, né? Ele estava ali ganhando, ele usou astúcia para isso, para ganhar a confiança desses clientes amigos do seu senhor. Ele fez amizade para que, nos momentos mais difíceis, essas pessoas ajudem ele. E ele usou desta forma. Daqui a pouco, ele vai, como vocês vão vendo aqui, irmãos, que ele, além dele diminuir o valor suficiente para conquistar a amizade dos devedores, esse mordomo infiel fez isso. Você viu que ele falou: já sei o que eu vou fazer. Que ele falou, pensou consigo mesmo: eu já sei o que eu vou fazer. Então, veja, ele focou fazer amizade com as pessoas que eram clientes dele para o seu patrão. Então, ele foi diminuindo. Então, ele tirou os juros sobre a dívida desses homens, ele foi ficando caridoso, bondoso, vamos dizer assim, né? Então, ele tirou essa comissão, ele fez que a dívida, né? Voltar ao que deveria ser lá no começo. Então, ele estava tendo uma cobrança, por isso que ele fazia coisas assim absurdas. E aí ele começou, então, a andar na linha, vamos dizer assim. Ele começou a ser prudente, fazer coisa certa. Glória ao nome do Senhor Jesus. E vemos aqui, então, né? Ele começou agora a corrigir a sua má administração. Ele começou agora a andar prudente. E é assim que acontece, né, irmão? Quando uma pessoa ela começa a fazer coisa errada, quando ela é pega, ela quer fazer agora tudo certinho.
Então, olha como as parábolas do Senhor Jesus é maravilhosa e ela vem ensinar para aqueles que querem aprender, né? Então, todas essas táticas que esse mordomo infiel fez, amados, que nós vemos aqui nas Escrituras, todas essas táticas, elas foram possíveis. Glória ao nome do Senhor. Por quê, irmãos? Ela era precisa ele fazer isso, para ele conquistar a amizade, né? Então, isso ele lembrou que se ele fizesse isso lá no começo certinho, ele não teria esse problema. Então, ele tinha que apresentar esse relatório tudo para o homem rico, aqui no caso da parábola. Portanto, elas devem ser legítimas. Como legítimas? Se ele chegou e falou para esse homem, escreve 80, foi tirado, perdoado aqui alguns juros, tirou alguns juros, então o relatório está correto, que se o dono for lá, o homem vai conferir 80 mesmo, é porque teve ali agora um conserto sobre isso. Mas, quando nós lemos aqui o versículo 8, e louvou aquele senhor o injusto, né? O que quer dizer isso? Pô, como é que vai louvar uma pessoa injusta? E vejamos aqui, irmãos, que ele está dizendo que louvou o Senhor, o injusto, mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo, olha só que interessante, porque os filhos deste mundo são mais prudentes que a geração dos filhos da luz. Os filhos deste mundo são as pessoas incrédulas, os ímpios. E os filhos da luz são os filhos de Deus, os seguidores do nosso Senhor Jesus. Agora, como que isso pode proceder desta forma? Irmãos, se nós lermos aqui, como eu li para vocês, prestando atenção nesse versículo 8, não foi Deus que louvou o mordomo injusto. A história está dizendo de um senhor rico, um homem rico. É a parábola. Só que aqui ele para, nesse primeiro, ele vai parar aqui, ó. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Aí ele para aqui, termina a história aqui. Aí Jesus fala, agora Jesus vai falar, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Por que que isso aconteceu, irmão? Nós vemos aqui, né, que, como eu disse para você, quem elogiou esse mordomo injusto foi o homem que Jesus está falando da parábola. E não vamos confundir que foi Deus. De hipótese alguma, não foi o Senhor, tá bom? Então, portanto, vejamos bem que esse homem, esse mordomo, depois ele começou a agir com sabedoria. Ele viu o seu erro e começou a ser prudente. Então, como que ele foi agir com sabedoria? Ele começou a ser astuto, sagaz. O que é uma pessoa astuta, irmão? As pessoas astutas, elas têm a habilidade de enganar pessoas ou alguém com a sua pessoa, com o que ele vai contar, o que ele vai falar, ele vai enganando. É uma pessoa que quer levar vantagem, é uma pessoa que tem artimanha, né, Amar? É muito esperta, é esperteza, tem esperteza. Então, uma pessoa muito esperta para ter a sua vantagem, esses são astutos. E esse mordomo aqui, ele era astuto, irmão. O que que ele fez? Ele conseguiu, de uma certa forma, enganando essas pessoas, de uma certa forma, para ganhar a amizade delas. Ele se fez bonzinho para que assim, quando ele perdesse o seu trabalho, e entrasse em dificuldade, as pessoas receberiam na casa dele, a qual eu vou repetir para você aqui, no versículo 3, aonde ele está dizendo, olha aqui a astúcia desse mordomo, desse gerente. E o mordomo disse consigo, que farei, pois se o meu senhor me tira a minha mordomia, quer dizer, o meu trabalho. Aí ele falou, cavar eu não posso, mendigar eu tenho vergonha. Aí no 4, ele mostra a astúcia dele. Eu sei o que eu hei de fazer, já sei o que eu vou fazer. Para quando eu for despossado, quer dizer, quando eu perder o meu emprego, do meu trabalho,
as pessoas me recebam em suas casas. Olha só. Então, não é uma amizade verdadeira, é um jogo de interesses, não é verdade? Então, aqui, esse mordomo, ele era sagaz, era um homem astuto. E aí, por que que vejamos aqui na palavra, por que que o Senhor Rio acabou louvando, quer dizer, elogiou esse homem? É claro que isso é uma parábola, né, irmão? Jesus estava mostrando ali. Ele estava mostrando, irmão, que Jesus, ele mostrou aqui o significado dessa história, o significado dessa parábola aqui, que os filhos deste mundo, como eu disse a vocês, que são os incrédulos, né? As pessoas incrédulas, é o filho deste mundo, não são os filhos de Deus, são os incrédulos. Eles costumam, irmão, vocês podem observar até os dias de hoje, eles costumam tratar, né? Vejamos aqui que eles costumam tratar uns aos outros com astúcia, sempre com interesse. Nós vemos isso comercialmente, isso, sempre interesse, né? A pessoa vai procurar você, irmãos, me perdoa até dentro dessa explicação aqui, que vocês me perdoem em nome de Jesus, tem pessoas que ela entram até dentro da nossa casa, em vez de vir fazer uma visita espiritual, quer vender os seus produtos, quer vender os seus bens, que, claro, não é errado, por favor, mas tudo tem um momento. Olha, por exemplo, eu vou na tua casa, mas eu tenho uma coisa para te vender. Agora, se a gente vai com uma intenção de receber para vir servir a Deus e vem com outro assunto, isso é astúcia. Veio com outra intenção. Então, aqui nós aprendemos, irmãos, que é exatamente o que as pessoas fazem até os dias de hoje, irmão. Ele vem com astúcia para fazer amigos desse jeito, a passo que, então, eles conseguem, por exemplo, pela amizade, faz aquela amizade, troca de presente, paga uma coisa, recebe outra, então o outro fica na obrigação e cria aquele elo. Se um dia ele tiver um tipo de uma dificuldade, os outros vão ajudar. Eles investiram. Então, irmão, observa isso. O povo desse mundo, eles investem muito nisso. Eles fazem alguma coisa, mas com o interesse de receber alguma coisa também, nos momentos mais difíceis. E isso estava mostrando aqui, irmãos, que já o filho da luz, como está escrito aqui, que já olha o que diz aqui já na parte aqui, ó. Porque os filhos das trevas desse mundo são mais prudentes na sua geração do que o filho da luz. Mas como, por que que o filho da luz não é tão prudente? Porque o filho da luz, irmãos, o que somos nós, o cristão, geralmente nós não sabemos usar os nossos recursos, né, financeiros até, irmão, para ganhar as pessoas para Jesus Cristo. Às vezes nós não ajudamos as pessoas para ajudar, né, irmão, ganhar para Cristo. Às vezes você estende a mão para aquele que está faminto e você possa ajudar ele e ele vem para Jesus. Porque tem uma passagem na Bíblia aqui que eu não lembro agora, amados. Vocês vão entender muito bem essa passagem. Diz assim: quando você visita um irmão e você fala que Deus vai fazer uma obra na dele, Deus vai ajudar ele, mas você não ajuda ele na necessidade dele, essa fé fica em vão, porque a pessoa, ela não, você não ajudou em nada a pessoa. E aqui é essa parábola que o Senhor nos ensina, que nós devemos, irmãos, também usar os nossos recursos, sim, tá bom? Nas medidas das nossas condições, ajudar as pessoas para Cristo Jesus, entendeu? Mostrar o amor, mostrar a bondade. Muitos de nós não fazemos assim, mas o mundo eles fazem, só que eles fazem por interesse. Nós faríamos usando os recursos que Deus nos abençoou para avançar o reino de Deus. Dá condições. Amados, quero dar algum exemplo disso materialmente, tá bom? Vocês imaginem assim, tá bom? Vou falar nos dias de hoje que as pessoas gostam de cachorro, gostam de gato. Então vamos falar dos pets, os cachorrinhos, tá bom? Imagina o seguinte, você está na frente da tua casa e tem vários cachorros bonitinhos na rua, mas eles estão na rua. E muitas donas de casa, o que que elas fazem? Ou o dono, seja, né? Ele vai, pega lá um potinho, coloca a ração e põe também um potinho de água bem de frente ao muro da sua casa.
e fica para todos os cachorrinhos ali. Então, os cachorros vêm ali. Aí, o cachorro vê que aquela pessoa está sempre alimentando eles. E aquilo cria um elo, entendeu? Aí, se alguém fizer mal para aquela pessoa, os cachorros vão defender. Cria um elo. Os animais também é assim. Vocês vê que tem pessoas que são andarilhos, as pessoas que estão na rua, como os cachorros que eles têm, como defende eles? Uma amizade, tá certo? Então, veja que isso existe. Até os animais se interagem conosco. Agora, você veja, se você ajuda uma pessoa, né? Como esse mordomo fez aqui, começou a perdoar, começou a fazer coisa justa, fazer um relatório mais certo, porque no começo aqui ele estava fazendo uma má administração. Depois ele começou a se corrigir, fazer uma boa. Só que agora ele pensou nele mesmo. Ele falou: não, eu vou ser demitido. Então agora eu vou investir nas pessoas, nos amigos, e assim eu sei que eles vão cuidar de mim. Foi isso que foi o pensamento dele. Irmãos, e nós, por isso que muitas pessoas fazem desta forma, dão um presente, dão aquilo, justamente para que haja um elo, sabendo que no futuro, se alguma coisa acontecer, ele pode contar com essa pessoa que ele sempre teve algumas trocas de presente, alguma coisa, tá bom? E nós que somos cristãos, nós não fazemos dessa forma. Então, nós devemos sim, irmãos, também ter essa não astúcia, não, mas nós temos que ter, sim, irmãos, usando nossos recursos, ter uma sabedoria de como investir para o reino de Deus nas pessoas, porque ela não vai ver que você é somente um cristão, uma cristã de boca, de obras, mas também no amor, na caridade, na necessidade. Aquela pessoa que está lá no mundo, que às vezes precisa de uma mão amiga, e você está lá para ajudar, aí você ganha ela para Jesus Cristo. Então é isso que é a parábola que o Senhor aqui estava ensinando, tá bem, irmão? Então, Jesus, ele estava encorajando, por isso que ele estava falando com os seus discípulos, ó, vê lá no primeiro verso, ele disse assim, ó, e dizia também aos seus discípulos. Então, Jesus contou essa parábola para os seus discípulos, lógico que os fariseus estavam lá, os demais estavam lá, amados. E aqui Jesus estava ensinando, né? Portanto, Jesus estava ali encorajando Pedro, João, Tiago, os seguidores ali, a usar então os seus recursos, né? De uma maneira, tá bom, irmãos? Que honesta, tem que ser uma maneira honesta. Não é para enganar as pessoas, ganhar as pessoas por dinheiro. Não, não é isso. Mas sim, irmão, para um avanço do reino de Deus, você ajudando a atender a necessidade para o avanço do reino de Deus. Então, para avançar o reino de Deus, pregamos o evangelho, mostramos o amor, e também, quando encontramos uma pessoa necessitada, vamos suprir a necessidade, verdadeiramente necessitada, tá bem, meus amados? E assim nós vamos ajudar. Então, por isso que esse versículo 8, muitos leem e fica até assim com uma dúvida. Mas como pode isso? Os filhos desse mundo, ser mais prudente que os filhos, né, de Deus, nesse aspecto, tá bem? Nós precisamos sim, irmãos, ter uma sabedoria, temos que usar os nossos recursos diante do nosso Deus para avançar o reino, sim, tá bom? E é assim que Jesus vem ensinar. Depois nós vamos ver aqui, nesse versículo 9, olha o que Jesus diz, tudo falando com os discípulos, né? Jesus diz: eu vos digo, fazei para vós amigos das riquezas da injustiça, para que, quando vos faltarem, vos recebam eles no tabernáculos eterno. E ele diz mais assim, glória ao nome do Senhor Jesus, no versículo 11, pois se nas riquezas injustas não foste fiel, quem vos confiará as verdadeiras? Versículo 2, se no alheio não foste fiéis, quem vos dará o que é vosso? Olha só o que Jesus estava dizendo. Então,
é uma segunda lição que Jesus já começa a passar para os discípulos. E isso é para nós nos dias de hoje também, amados. Tá bem? Aqui nessa história que Jesus, ele ensina que tem que ser necessário. Ele nos ensina a ser fiel, tanto no pouco como no muito. Tá bom? Ele nos ensina a ser fiel diante de Deus, diante do Senhor. Espiritualmente, irmãos, falando para todos nós que somos crentes, que somos cristãos, né? Somos mordomos das coisas de Deus. Você sabia que você gerencia as coisas de Deus aqui na terra, irmã? Irmão, são todos, não são só os líderes que gerenciam, mas são todos. Aí vocês vão lembrar, mas como todos? Vocês lembram que Jesus contou aquela parábola que ele deu para um 5 talentos, para outro 2 talentos e para outro 1 talento, tudo conforme a sua capacidade. O de 5 granjeou 10, o de 2 granjeou 4, e aquele 1 era para granjear mais um, ele enterrou. Ele foi lá, abriu uma cova na terra debaixo de uma árvore e enterrou. Na hora de ser apresentado as contas, aquele de 5 que granjeou 10 falou: ó, senhor, eis aqui os 5, granjei com ele mais 5, está 10. E o seu senhor disse: bem-estar, servo bom e prudente, no pouco foste fiéis, no muito eu te abençoarei. Quer dizer, vem para o gozo do reino do teu Senhor. O de 2, 4, isso sucedeu. E o de 1? O de 1, ele chegou ao Senhor: eis aqui, estou aqui com o seu talento, está dentro de um lençol aqui, dentro de um lenço, eu enterrei, porque eu sei que tu és um homem duro, um homem que ceifa onde não plantou, e assim por diante, e então eu guardei, está aqui o que é teu. E aí o Senhor disse: homem má, negligente, você sabe que eu ceifo, você sabe de tudo isso, por que pelo menos você não entregou ao banqueiro, que assim eu receberia o meu com juros? Uma irresponsabilidade. E ele então falou: pegue este, tira o talento dele e dê ao que granjeou 10. Este põe para as trevas exteriores onde haver ranger de dente, não é digno de entrar no gozo do meu Senhor. Irmãos, o que o Senhor quis dizer? Que ele entregou para todo crente, todos que aceitaram Jesus Cristo, todos têm talento, tá bom? Nós temos que trabalhar para o reino de Deus, avançar para o reino do nosso Senhor, nos evangelhos, levando a palavra de Deus, levando em orações, ajudando a caridade, o amor, as obras em Cristo Jesus tem que ser manifestado na vida. Olha, irmão, guarda isso, irmandade. Não existe um crente que Jesus não entregou um talento. Pelo menos um talento tem que ter entregue para crente. Nós que somos cristãos, todos nós temos pelo menos um talento, tem que ter. Não existe um crente que não tem talento. Aquele que falar assim: ah, eu não tenho um dom. Olha, toma cuidado, revê isso na tua vida, que você está mentindo. E mentindo por tua própria ignorância. Porque Deus entregou um talento na nossa vida, sim. Todos que são chamados à graça de Cristo têm um talento. Outros têm até mais, porque Deus conhece a capacidade de cada um. Ele dá mais dons, outro dá menos. Mas um dom tem. Orar. Você não tem o dom de orar? Pelo menos tem que orar. Orar já é um dom. Testemunhar, não é só testemunhar na igreja, é testemunhar a vida em Cristo das pessoas, contar para as pessoas, ser um pregador do seu próprio testemunho, da sua própria obra que Deus fez na tua vida, o testemunho de Jesus em ti. Andar na presença desse mundo de pessoas incrédulas, para que eles vejam que existe um dom em você, que eles não sabem discernir, mas eles vão glorificar a Deus, que em você tem o Espírito Santo de Deus, que é um filho e uma filha de Deus. Então, irmão, todo crente que é chamado a Cristo Jesus, que é seguidor de Cristo, ele tem pelo menos um dom. Pelo menos um dom ele tem que ter. Não existe um crente que não tenha dom.
E ele falar que não tem, é mentiroso ou é mentirosa. E toma cuidado com essa falsa humildade, dizendo, irmão, eu não tenho dom nenhum. Irmão, me perdoa, nós vamos falar dentro das Escrituras. Você está mentindo se você falar isso. Tem dom, sim. Então, cada um fomos chamados para Jesus. E quero voltar aqui por esse versículo que nós lemos, do 10, 11 e 12, que cada um de nós estamos gerenciando, vamos dizer assim, espiritualmente. Gerenciar o quê? Estamos cuidando, porque Jesus, ele foi para o reino dos céus. Cristo está à destra do Pai, sentado no trono, mas ele disse que derramaria os dons sobre todos nós. Então, irmão, os dons estão derramados sobre nós e nós temos a Bíblia Sagrada, certo? Nós temos a palavra de Deus e nós temos que granjear, temos que aumentar, temos que crescer o reino de Deus aqui na terra, temos que avançar em nome de Jesus, amados. Avançam, avançam, precisamos avançar. E assim o Senhor vai ver quanto você ganhou as almas para Ele. Você conseguiu levar a mensagem da palavra de Deus às pessoas, e elas creram e elas nasceram em Cristo Jesus, aceitando o batismo, aceitando, né? Porque quem vai perdoar os pecados dele é Cristo. E eles vão aceitar Jesus, não é porque Jesus é bonzinho ou porque Jesus está perdoando o pecado dele. Eles vão aceitar Jesus reconhecendo que eles é que são pecadores, entendeu? Como nós também. E eles, então, precisa reconhecer que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E por isso que se eles rejeitarem Jesus, eles perderam a esperança da vida eterna e vão ser condenados. Mas se eles aceitarem Cristo como fiel Salvador deles, então, amados, eles são salvos. E como é que eles vão ser salvos? Alguém tem que granjear, alguém tem que pregar a palavra para eles, alguém tem que anunciar o evangelho para eles. E por isso, meus amados irmãos, o Senhor está aqui dizendo muito claro para nós, nessa palavra sagrada de Jesus Cristo aqui, irmão, que nós temos, irmão, nós somos como, estamos gerenciando isso. Nós estamos gerenciando. Nós estamos trabalhando para Jesus Cristo, irmão. Nós temos que avançar, nós temos que trabalhar. Então, meu irmão, o que Deus entregou, um dom na tua vida, manifesta. Olha só, lembra de Timóteo? Lembra de uma passagem que Paulo disse para Timóteo, está em Timóteo. Eu não lembro se está no primeiro ou segundo Timóteo ali. Paulo disse assim, Timóteo, use o dom que está dentro de ti, que Deus deu pela imposição de mão. Use-o e exorte. Você salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Olha só, irmão. Diante disso, eu vou beber um copo de água, com licença. Diante de tudo isso, reflitam aí. Entendeu? Então, queridos, nós precisamos, tá, irmãos? Nós temos que andar na fidelidade com Deus, ser fiel com Ele. Nós temos que trabalhar para Jesus Cristo, para Deus. Deus entregou a Bíblia Sagrada para nós. Ele entregou para nós as palavras. Ele entregou dons. Dons tem de vários, né, irmãos? Tanto de língua, de expulsar demônio, de cura, de tantas outras coisas que o Senhor tem preparado. E assim nós temos que usar, temos que trabalhar para o avanço do reino do Evangelho de Jesus Cristo. Então, irmãos, se você, aqui ele está dizendo aqui, como ele falou assim, se você é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Então, cada um de vocês, reflitam aí agora. Você é fiel a Deus no pouco, então você vai ser fiel no muito também. Se nós formos infiéis no pouco a Deus, no muito também acabamos sendo infiéis. Precisamos rever a nossa vida, que conforme está as Escrituras, como que nós estamos. Nós temos que ser
fiel. É nossa atitude de ser fiel a Deus em tudo em nossa vida. Nunca esqueça que o nosso Pai Celestial, ele está olhando para você, para cada um de nós. Todos os nossos atos, ele enxerga e ele registra para no dia futuro, lá no dia do juízo, ele vai lançar em nós tudo o que nós fazemos. Nós agora temos o conhecimento da palavra de Deus, né, amados? Então, vamos ser fiel ao Senhor, tá? Então, vejamos aqui que o nosso Senhor, ele pode confiar em você muito mais. Quanto mais você trabalhar para ele, muito mais o Senhor vai confiar em você, ele vai te acrescentando os dons, ele vai aumentando as maravilhas. Glória ao nome do Senhor. Então, irmão, as coisas eternas, se você for muito fiel a Deus, ele vai confiar muitas coisas eternas na tua vida, coisas celestiais. Glória, é uma confiança, né, irmão? É uma confiança muito grande. Agora, claro, Deus não vai confiar, né? O Senhor Jesus, ele não pode confiar numa pessoa que nem no pouco é fiel a ele. Então, Deus não vai confiar isso. Irmãos, a confiança de Deus está também na nossa fidelidade. Não é verdade? Olha só, a gente aprende materialmente, marital. Vamos falar entre um casal. Olha, se o marido é fiel à mulher, a mulher confia nele. Vice-versa. Se a mulher é fiel ao seu marido, o marido tem confiança nessa mulher. Não tem ciúmes, não tem briga, não tem nada, porque ele sabe com quem ele anda, ele sabe com quem ele vive, ele sabe os atos da sua esposa, ele sabe como ela é, ela o reverencia, como ela é fiel a ele em tudo. E isso é vice-versa. Agora vamos para o espiritual. Amados, Deus sabe quem é fiel com Ele e quem não é fiel com Ele. Ele conhece cada um de nós. Nós somos a noiva do seu Filho Jesus, espiritualmente dizendo. A igreja, um dia, ela vai ser a esposa, porque ela vai subir para o reino. Todo esposo leva a mulher para sua casa. Não é assim? Quando ele casa, ele leva a esposa para casa. Jesus vai levar nós para o seu reino. E aí fica a pergunta para refletirmos. Você é fiel ao Senhor no pouco? Você é fiel no Senhor também no muito? Você é fiel? Você agrada a Ele? Cada um de nós estamos agradando a Deus? Ou só somos meros crentes e somos infiéis a Deus? E às vezes somos nos envolver. Como que uma pessoa é infiel a Deus? É quando uma pessoa quer se envolver com este mundo, quer os desejos da concupiscência dessa terra. É as pessoas que querem amizade com este mundo. E a palavra deixou bem claro: aquele que quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Está falando com quem? Está falando com os cristãos, irmão. O mundo, como é que ser inimigo do mundo se o mundo é o mundo mesmo? As pessoas incrédulas. Não, é o cristão que quer ser amigo do mundo, é abraçar os pecados do mundo. Não é seu, não está falando, irmão, literalmente que você não deve ter amizade com as pessoas incrédulas. Não é isso, irmão. Está dizendo é quando você abraça os desejos, prazeres carnais deste mundo. E, claro, os incrédulos não têm Deus, eles estão nesse prazer. Então, você vai fazer parte da sociedade desse prazer. Então, é isso que Jesus está nos ensinando. Então, como é que o Senhor vai confiar em você os dons celestiais, as suas virtudes, se caso você não é fiel a Ele? A confiança, precisamos, irmão. Nós temos que ser fiel a Deus para que Ele também tenha confiança em cada um de nós. E Ele ter o prazer de compartilhar a glória eterna com nós aqui na terra. Tá bem? Então, irmão, se nós não formos fiel, significa que nós somos um péssimo crente, tá? Se nós não formos fiel com Deus, somos um péssimo cristão. E olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Não se assusta não, viu, meus queridos? Medite comigo. Os crentes lá do passado e os crentes de hoje são os mesmos? O que vocês me dizem? Os crentes de hoje têm a mesma fidelidade que os crentes do passado tiveram? Vamos falar, não vou lá muito longe, não. Vamos falar de 1970,
de 60, 50, de 80. E vamos falar de 2020, 2019, 2015, 2023. E aí, o que vocês me dizem? Os crentes são os mesmos? Então, nós temos que tomar cuidado, que agora somos nós que estamos gerenciando os bens do Senhor aqui na terra. Em outras palavras bem mais claras, somos nós que representamos, nós somos a luz deste mundo, mundo de trevas, e nós estamos aqui representando o reino de Deus. Por que representando? Porque Jesus trouxe o reino dos céus, trouxe o reino de Deus. E todo aquele que segue a ele são participantes do reino de Deus aqui na terra. Porque nós falamos, você sabe por quê? Como assim, irmão Júlio? Participante do reino de Deus aqui na terra. Por quê? Porque, primeiro, vocês foram batizados em Cristo, não foi? Foi. Foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sim. Aquele que recebeu Jesus, recebeu Deus Pai, Deus Filho, que é o Espírito Santo, e o próprio Deus Espírito Santo, né? O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, vejamos bem. O Senhor disse que aquele que abriu seu coração, eu, meu Pai e o Espírito Santo moramos na casa dele. Então, você tem o reino de Deus dentro do teu coração, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo habita. Nós não somos selados, não recebemos o selo de Deus através do batismo, então nós estamos participando do reino do Senhor, das primícias, da glória. Estamos nesse mundo de labor, estamos nesse mundo de sofrimento, mas nós temos Cristo. E é aí que nós temos que... E aí? Como que nós vamos ser um péssimo gerenciador do reino de Deus? Os enterradores de talento. É quando nós vamos para o mundo, como nós só queremos aproveitar o mundo, aproveitar a nossa vida, queremos aproveitar as coisas deste mundo. Deu para entender isso, irmãos? Você não está nem aí se preocupando com o evangelho de Jesus, levar a mensagem para outras pessoas que vão morrer no pecado, você nem vai levar nada, mas tá gostoso ficar nas festas, nas bebidas, nas comidas, tá gostoso ficar nos eventos, nos convites para estar num evento, para estar em outra coisa, e sendo que tem almas que estão perecendo por falta de representantes que vão levar o evangelho de Jesus Cristo, que eu diria de evangelista, de homens e mulheres que falarão de Cristo, levando o evangelho. Por isso se chama evangelista, que leva o evangelho de Jesus, porque essa é a ordem de Cristo que ele deu aos discípulos, tanto em Marcos capítulo 16, como também em Mateus capítulo 28, lá nos finais dos versículos, que ele disse, ide ao mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, os que não crerem estarão condenados, e esses sinais seguirão aos que crerem. Então, aos que crerem receberão esses sinais, participante do reino de Deus. Em meu nome expulsarão os demônios, pegarão na serpente, não fará dano algum, porão as mãos nos enfermos, o curarão, se falarão em novas línguas, se beber alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Irmãos, está vendo isso? Isso é avançar. Ele nos dá as coisas, ele confia isso em nós. E o que nós vamos fazer com todo esse dom? Em nome de Jesus, né? E o que nós vamos fazer? Expulsar demônio. Tem que fugir do endemoniado ou se aparecer nós temos que enfrentar? Temos que enfrentar, porque nós temos o dom, temos que avançar o reino. Mas para isso tem que ser fiel a Deus. Sendo fiel a Deus, dando um bom testemunho, o diabo foge da tua vida. Submeta a Deus, Tiago diz, se submeta a Deus e resista o diabo e ele fugirá de vós. Submeter a Deus é ser fiel a ele e seguir aos seus mandamentos, os seus ensinamentos, a sua doutrina, e assim você é obediente a ele, fiel a ele, ele confia todos esses dons, e ele confia que você vai avançar o reino dele na terra. A palavra é clara, nós temos que avançar o reino de Deus aqui na terra. Cada um de vocês já tem um talento, foi dito isso aqui no começo. Não existe crente que não tem talento. Jesus deu pelo menos um talento e ele sabe a capacidade de cada um. Use o talento que está em você.
procura saber com diligência, vai em oração, pede a Deus sabedoria e trabalhe para Jesus. E o infiel, ele quer as coisas desse mundo. O fiel, não. O fiel, às vezes, de aproveitar uma viagem, alguma coisa. Claro que você pode viajar, tirar uma férias com a sua esposa, com a sua família, com seus filhos. Sim, um lazer familiar que não venha contaminar o seu coração, a sua alma, nada disso. Claro, irmãos, precisamos de um descanso, mas, irmão, o que hoje acontece são excursões, são festas, tá igual não é, né? É festa, casamento, é tudo quanto é gente. Olha, tem muito crente com isso aí. Tem crente que falta até da casa do Senhor para estar nos eventos, gosta de estar mais nas festividades do que estar adorando a Deus. Então, irmão, está enterrando os talentos, irmão, está sendo infiel. Agora, os fiéis, não. Os fiéis, ele vai, o Senhor vai confiando nele, ele vai avançando. Por isso que o Senhor fala, olha, tem revelações, meu servo, você vai a tal cidade, tal lugar, você vai fazer isso. Confiança, Deus está confiando a uma serva, a um servo. Hoje já não tem mais isso, irmão. Se nós não acordarmos essa geração de crente que vier aí, talvez não vai ter nem revelação. Por quê? Porque já vão estar encurtidos nas redes sociais. Tudo isso, irmãos, nós temos que parar, começar a meditar, vamos acordar. Tem crente adormecendo demais, está dormente, precisa acordar. Tem irmãos nossos que estão orando agora, lá no sertão, dizendo: Senhor, envia um dos teus filhos aqui, traz uma palavra para mim, Senhor, traz uns recursos, alguma coisa. E Deus olha na terra, vai procurando. Cadê? Ah, fulano, ele está na rede social, mesmo que eu falar com ele, ele não vai entender a minha voz, nem busca eu em oração. Vou olhar para cá. Ah, também. Não, ali tem uma. Meu filho, lá em tal lugar, preciso que você vá até lá. E vai isso, que nem o Espírito Santo. Irmão, vocês creem nisso? É claro que vocês creem. Está em Atos, irmãos. Vocês não lembram ali do mordomo de Candace? Vocês lembram do Filipe Eunuco? Filipe estava na casa dele. O Espírito Santo falou para ele: vai até a estrada e aguarde. Ele deu lá o nome da estrada lá e ele foi. E ele ficou lá esperando, ficou aguardando. Aí passa esse carro com um homem lá dentro e aí um anjo chega para Filipe, corre, sobe nesse carro, corre até ele. Filipe obedeceu o anjo, correu, subiu no carro. Aí quando Filipe subiu no carro, Filipe ouviu aquele homem lendo as Sagradas Escrituras no livro de Isaías. Aí Filipe falou: você está entendendo o que você está lendo? Olha, está vendo? Olha aí o dom, olha aí o talento. Você está lendo o que você está entendendo? Ele falou: mas como que eu posso entender se eu não tenho quem me ensina? Percebeu a necessidade daquele homem, aquele eunuco? Ele tinha uma necessidade que alguém ensinasse ele. Como Deus é conhecedor das mentes e corações, aquele homem queria aprender, Deus usa, mandando o Espírito Santo, quer dizer, o Espírito Santo manda Filipe para a pista, né, lá na estrada, e Deus manda um anjo e diz: faça para ele correr. Correu, e ele agora senta ali, e ali já está começando a anunciar o reino de Deus. Olha o talento deste homem, do Filipe. Aí, num dado momento, o homem olha e fala: mas aqui tem uma poção de água aqui, o que impede de eu ser batizado? Você crê no Filho de Deus? Sim, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Desceram, batizou, o homem voltou salvo em Cristo Jesus. Igreja, é isso que nós temos que fazer. Se nós não acordarmos e a nossa geração não acordar, mas é claro que Deus vai acordar, porque Deus é maravilhoso, viu, irmãos? Deus é maravilhoso. O único problema que pode acontecer é que Deus vai olhar na casa de cada um de vocês, como na minha, e pode ser que não vai encontrar em nós essa fidelidade com Ele, essa intimidade com Ele. Ele possa não confiar em nós por nossa culpa, porque não estamos sendo fiéis com Ele. E olha, vocês perdoam, estou falando com amor, com carinho, para que isso desperte cada um de nós. Nós estamos vendo aqui a nossa Irmandade, que está lá na plataforma do YouTube, com vocês. Você sabe que nem todos gostam de ler a Bíblia, de ver uma leitura de Bíblia Sagrada. São poucos que gostam disso.
não são todos. Mas vocês que estão aqui, esta palavra está mostrando para vocês, é uma oportunidade, tanto para mim como a vocês, de nós refletirmos. E aí, o que acontece? Pode ver, se nós todos formos fiel com Deus, Deus vai usar de todos vocês, porque Ele vai confiar em cada um de vocês, porque Ele vai olhar as obras que vocês fazem na terra em prol ao reino de Deus. Entendeu? Como nós fazemos. Eu também tenho que fazer. Por exemplo, Deus dá um exemplo, Deus me dá a graça de ir nos asilos, me dá a graça de levar o evangelho. Isso é um talento ou não é, irmão? É. Por exemplo, se a irmã tem lá uma irmã que está doente, está enferma, ela está com necessidade, e você deixa até a tua casa para ir limpar a casa dela, porque ela está extrema, é pobre, necessitada, não tem como pagar uma empregada ali para limpar, uma diarista ali para limpar a casa dela, e ela está enferma na cama, olha o teu talento. Ah, mas isso aqui é minha obrigação. É um talento que Deus te deu. Hoje ninguém está aí indo mais, só quer dinheiro. Só vai por dinheiro. Entendeu? Isso é um talento. Às vezes, você fazer uma visita para um enfermo é um talento também. Isso avança o reino de Deus, avança, porque aquela pessoa que está lá, na pior, ela não espera uma visita que às vezes pode mudar a vida dela, uma oração pode deixar ela liberta. É um talento. Glória a Jesus. Aleluia. Então, irmãos, vamos ser fiel com o nosso Deus. Vamos ser fiel no pouco, vamos ser fiel no muito, em tudo vamos ser fiel ao Senhor. Irmão, não dê brecha para Satanás na vida de vocês. Não ame este mundo. Não se entrega para os desejos deste mundo. Cristo te chamou para ser salvo, para cada um de nós ser salvo. Cristo nos chamou para nós sermos fiéis a Ele. Irmão, Jesus disse, aquele que quer ser seguidor, não olhe para trás. Não pega o arado olhando para trás. Aqueles que seguem Jesus têm que renunciar tudo desse mundo, até a sua própria vida, os seus próprios desejos, para viver com os desejos do Pai Celestial. E eu digo uma coisa, nós viveremos aqui, algumas pessoas vivem 70, outros 80, outros 90, 100, talvez até 105, 110 anos. Mas o que é isso diante de uma eternidade? Todos nós que estamos aqui, irmãos, temos a promessa da eternidade, nós temos a salvação. Por que então, se nós vamos ser infiéis com Deus aqui na terra, para viver esses 70, 80, 100, vale a pena trocar isso? Fazer igual Isaú com fome, trocou o guisado por uma primogenitura dele. E passou os anos, ele pensou em receber a benção dele, mas ele esqueceu que ele vendeu lá atrás. Foi infiel. Deus estava no céu, viu isso. E quando ele foi ser abençoado, era tarde, não tinha mais a primogenitura, não era mais dele. A benção é celestial. Você viu que quando Isaac abençoou Jacó, foi uma benção celestial. Jacó não saiu lá com herança, porque isso seria do primogênito, ele não saiu com herança, ele não teve terra, ele não saiu com... Como é que Jacó saiu daquela terra lá do seu pai? Porque o irmão ia matar ele. Como é que ele saiu? Com a roupa do corpo. E foi lá para uma terra longínqua do tio dele, onde ele foi casar. Não é verdade? Ele foi com o quê? Com a roupa do corpo. Só que espiritualmente ele estava com a bênção de Deus. Como é que ele retornou para a terra dele? Homem rico, abençoado. E depois, espiritualmente, a benção. Hoje não tem nome Isaú, mas tem o nome de Israel. Até um país chamado Israel pelo nome de Jacó. Israel, um povo de Deus. Você também é abençoado por Deus ou não é? Você tem a bênção de Deus? Tem. Glória a Deus. Amado, não troca nada, nada por esse mundo. As coisas que Deus lhe deu. Seja fiel com Ele. Bom, e você vai ver quanto que ele vai usar. E voltando mais um pouquinho nessa parte. Deus olhando na terra e vendo as necessidades, Deus quer usar de vocês
Para isso, seja fiel a Deus, para Ele confiar uma missão em sua vida. Para confiar uma missão. A missão, às vezes, não é uma viagem, irmão, para visitar alguém numa necessidade. Às vezes, uma missão de você levar o evangelho para alguém, de você entregar o evangelho para uma pessoa, para você ensinar uma pessoa. Então, guarde isso em vossos corações, tá bem? Bom, aqui, depois no versículo 13, ele diz assim: nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon significa riquezas, tá bom? Muitos falam dinheiro. Dinheiro porque dinheiro compra fazendas, compra propriedade, então já vai direto logo ao ponto, riquezas. Se alguém ama riqueza, ela vai trabalhar para adquirir muito dinheiro para isso. Só que vai ter que desprezar Deus, porque não tem tempo mais para Deus. É isso. Então, Jesus está ensinando sobre servir dois senhores. Não vou abrir aqui, mas vocês podem ver no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 24, tá bom? Então, vejamos aqui que ele fala no versículo 14. Irmão, só repondo aqui. Não tem como nós, se alguém ama a riqueza, é avarento, ele despreza Deus. Essa pessoa despreza Deus. Por quê? Porque essa pessoa vai colocar a riqueza em primeiro lugar no seu coração. E isso chama-se idolatria. Desprezou Deus da sua vida. Então, se tem alguém que está querendo ser rico, procurar riqueza, está deixando o Senhor para trás, em vez de orar, de buscar, de cultuar, de glorificar, está se dedicando horas e mais horas para se tornar rico, cuidado, você vai cair neste pecado sobre a avareza e está criando um ídolo dentro do teu coração. Deus, você não confia que o Senhor pode prover as coisas na tua vida. Você confia no dinheiro que você vai guardar para que você esteja bem aí na fita, tá bem? Então, tomamos cuidado sobre esse assunto. Versículo 14 diz assim: e os fariseus, que eram avarentos, ouviram essas coisas e zombavam dele. Então, vemos aqui que os fariseus, eles eram avarentos. Os fariseus, eles eram ricos, viu, irmão? Não era pobrezinho, não, tá? Então, veja que Jesus identificou que esses homens, né, eles eram avarentos, eles tinham um ídolo no coração deles. Eles gostavam da riqueza. E, claro, quando esses homens ouviram Jesus pobre, né, eles zombaram de Jesus. Eles simplesmente zombaram de Jesus. Então, Jesus vai e dá aqui uma outra história para ele, que é o versículo 15. Jesus disse assim, agora já não fala com os discípulos, estava falando com os fariseus. Vós sois o que vos justificai a vós mesmo diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque entre os homens é elevado, perante a Deus é uma abominação. O que Jesus quis dizer isso? Jesus estava dizendo que esses fariseus, irmãos, eles eram ambiciosos, né? Por isso que eles estavam zombando do Senhor Jesus. Eles eram ambiciosos. Santo Deus, que Deus tenha misericórdia. Eles estavam zombando, estavam sorrindo de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Eles estavam desprezando Jesus também, porque uma pessoa que zomba é desprezo. Toda pessoa que for zombar de alguém está desprezando alguém. Então, irmão, nós vemos aqui que ele desprezou Jesus. Por quê? Por que eles fizeram isso? Porque eles acreditavam, irmão, ser possível servir a Deus e também servir ao dinheiro. Era possível fazer os dois. Era possível agradar tanto a Deus como agradar a riqueza também. Ele queria isso. E isso é o que os fariseus tinham nos seus corações. Entendeu? E Jesus mostrou isso. Irmãos, está vendo que Jesus está ensinando isso para nós nos dias de hoje? Irmão, é impossível, não dá para ter os dois assim juntos. Eu quero só dizer uma coisa para que vocês possam entender também, tá, amados? Presta atenção.
Nós temos entre nós irmandades riquíssimas, irmãos ricos, e nem por isso que vocês vão pensar, poxa vida, então esse aí não está agradando a Deus. Não, presta bem atenção. Deus também não enriqueceu Jó, e Jó agradava a Deus, tanto que Deus elogiou Jó. Então vamos entender, irmão Júlio, então pode ter riqueza. A riqueza é um dom de Deus. Ele pode enriquecer qualquer um de nós aqui na terra, desde que somos fiéis a Ele. Entendeu? Que a riqueza não tem interferência na nossa vida. Para você ser rico e manter-se, ser simples, e como a riqueza não fosse nada para você, você que ganha um salário de R$ 1.300, e você ganhar R$ 2 milhões, e fizer esses 2 milhões como se fosse 1.300, que não te altera em nada, o importante é ser fiel a Deus, isso não é pecado, amados. Entendam isso, entendeu? Agora, o perigo é a ambição. É a ambição. Irmão, é muito notório isso. Quando uma pessoa, não são todos, os crentes que são assim, Deus abençoa e Deus confia mais e abençoa mais, porque ele vai ajudar o próximo. Esse é um talento. Lembra que eu acabei de falar agora há pouco sobre ajudar os filhos da luz, tem os filhos dos incrédulos, né, deste mundo são mais prudentes que o da luz? É isso. Então você vê que quando os filhos da luz ajudam as outras pessoas, Deus vai abençoando mais. Olha a prudência, olha como ele é inteligente, ele sabe que Deus prepara mais. Tem outros que já seguram, mas não vai faltar para mim. Já não é prudente, não é sábio. Então vejamos aqui na palavra de Deus, irmãos, que no caso aqui dos fariseus, eles eram ambiciosos. Então, se tiver crente ambicioso, aí ele não vai agradar, aí ele quer agradar os dois, ele quer agradar a Deus e agradar a riqueza. E aí você, na verdade, vai pecar, porque não vai agradar, vai criar um ídolo aí dentro do coração. Irmão, a pessoa ser riquíssima não quer dizer que ela tem isso dentro do teu coração. Entendam bem isso, tá bom? Então, vemos aqui, na passagem do nosso Senhor Jesus, o Senhor estava respondendo aqui, que o desejo desses fariseus, irmãos, como está escrito aqui, ó, os desejos deles é ter muito valor. Agora aqui, presta bem atenção que Jesus está dizendo assim, ó, olha, Deus, ele disse assim, ó, vós sois que vos justificai a vós mesmos diante dos homens. Como é que nós nos justificamos diante dos homens? É fazendo como se nós somos justos, para que os homens vejam, nossa, como aquela pessoa é justa, uma pessoa santa, uma pessoa... A pessoa, ela se autovaloriza, ela se auto-justifica. Isso é uma abominação. Diante de Deus, nós temos um exemplo que Jesus deu da oração do fariseu com o publicano. O fariseu fez lá uma oração e dizendo, ó Deus, e ele fez uma oração consigo próprio. Porque eu não roubo, eu não faço isso, eu jejum, eu faço esmola e tal. E aí ele pega e aponta, eu não sou igual a esse publicano, e aí começou a apontar. Aí o publicano foi orar de longe, baixou a cabeça e bateu no peito. Ó Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou um pobre pecador, miserável. E Jesus, qual deles foi justificado diante de Deus? O publicano, né? O fariseu, que se auto-justificou, foi abominável diante de Deus. Este aqui também está mostrando aqui, falando para esses homens que zombaram de Jesus, dizendo que eles, diante dos homens, estavam se justificando, porque que entre os homens eles estavam sendo elevados, os homens glorificavam eles. Em Mateus, vocês vão ver lá, acho que no capítulo, oh meu Deus, agora não vou lembrar o capítulo, mas está ali entre, acho que talvez oitavos, ou ali entre, por ali, tá bom? No capítulo 8, por ali, ou 9, sobre o jejum, que eles gostavam de ficar na praça, que eles gostavam de dar esmola, e tacava lá a moeda, fazia barulho, apertava a buzininha, fazia o barulho, todo mundo sabia que ele era bondoso, então ele era elevado, glorificado pelos homens. Portanto, eles receberam a glória deles aqui na terra. E Jesus estava dizendo exatamente isso, que eles tinham os valores próprios, que eles se autovalorizavam entre os homens, mas isso é uma abominação diante de Deus. Jesus o repreendeu desta forma, porque ele não aprova esses valores do mundo. Deus não aprova os valores deste mundo, irmão. Então vejamos
muito bem sobre esse assunto. Agora nós vamos no versículo 14 aqui, né? Oh, perdão, no versículo 16, para nós terminarmos essa passagem, diz assim: a lei e os profetas duram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo o homem emprega força para entrar nele, né? E mais, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Então, o que que Jesus está dizendo aqui para esses fariseus? Ele está falando que a lei e os profetas é uma forma de se referir ao Velho Testamento. Aonde estão as leis? Aonde estão os profetas que profetizaram a vinda do Messias? No Velho Testamento. Se você pegar Isaías, que foi o profeta messiânico que mais falou do nosso Senhor Jesus, que é o Messias, se você pegar Jeremias, Daniel, irmão, toda a escritura, Salmos, todas as escrituras, inclusive já se inicia até em Gênesis. O próprio Pai Celestial disse para a serpente que ia nascer um varão, filho de mulher, que ia pisar na cabeça dele. Já anunciou aí, então, desde lá, já anunciou a vinda do Filho de Deus, desde o Jardim do Éden, amados. Vocês têm ideia? Que coisa maravilhosa. Então, Jesus estava mostrando para eles, irmão, né? É sobre isso, falando do Velho Testamento para eles. Por isso que fala, lei e os profetas. Toda vez que vocês ouvirem falar as leis e os profetas, fala do Velho Testamento. Está falando do Velho Testamento. Bom, então, quando ele falou do mistério de João, no ministério aqui, né? Você vê aqui, que foi até João, né? Anunciado, né? Nós vemos aqui que veio anunciado o reino de Deus, sempre anunciando o reino de Deus. Hoje nós temos o reino de Deus. Então, o ministério de João Batista, irmão, marcou o fim do Antigo Testamento. Acabou. O João foi o último profeta para anunciar a vinda. Até que quando ele batizou Jesus, falou: eis aí, né? O Filho de Deus. João mesmo falou: eu não sou digno de desatar o par dos teus pés, e tu venhas a mim, eu que careço de ir até a ti. E Jesus deixa que cumpra todos os mandamentos, né? As profecias. Bom, enfim, né? Então nós vemos aqui, irmãos, que João foi o fim da era do Antigo Testamento. Por isso que chama Antigo Testamento. Encerrou. É um testamento, envelheceu e iniciou um Novo Testamento. Agora, nós vemos no ministério do nosso Senhor Jesus, irmão. Ele dá esse início, né? Do Novo Testamento, uma forma que qual é o Novo Testamento? É o Evangelho. É o Evangelho da graça de Deus. Esse é anunciar o reino de Deus. Então, são as boas novas. Vocês lembram quando Jesus nasceu? Lembra quando os anjos, né, desceu o anjo Gabriel na noite com aqueles pastores, tudo escuro. Os pastores olhou para o céu e veio lá dizendo boas novas, paz com os homens na terra de boa vontade. Lembra? Veio todos os anjos ali e cantaram louvor ali, glorificados ali, né? Então, por quê? Chegou a boas novas, chegou o reino de Deus para todos nós, amados. Como é rico a palavra de Deus. É maravilhoso. Lendo aqui nas Escrituras, chegou as boas novas, né? Então, é uma era do Novo Testamento. Agora nós estamos, irmão, uma nova era, né, irmão? Nós estamos aqui num novo pacto, quer dizer, um novo testamento, glória a Deus nas alturas, e isso aí veio com o quê? Com o reino de Deus. O Senhor Jesus incorporou o reino. Nós, neste mundo dos mortos, por quê? Por causa do pecado, gerou a morte passou para todos nós. Ele traz o reino de Deus. Ele sai lá do mundo do vivo, e por que vivo? Porque lá é vida eterna. Aqui não é, aqui tem a morte. E ele traz esse reino de Deus. E aí, irmão, nós vemos nesse contexto
nele. Então, o que está dizendo assim? Provavelmente estava se referindo à urgência, irmão, expressa pelos esforços. E isso aí. Nós temos que pregar a palavra de Deus, irmão, para que entrem mais pessoas para o reino de Deus. Temos que nos esforçar na pregação do evangelho para que cada vez entram. Vocês lembram que João Batista, raças de víbora, fugir da ira futura. Quantos que iam se batizando? Olha quantos que estavam forçando para entrar para o arrependimento. Depois veio Jesus, e depois veio os discípulos, e começou só Pedro. Pedro fez uma pregação que compungiu quase 3.000 almas, se converteram a Cristo, foram batizados. Numa outra pregação, quase 5.000 almas. Está aí, quando Jesus falou, você será pescador de homem. Pedro lançava a rede e pegava um punhado de peixe. Pedro lançava o evangelho, pegava punhados de almas para o reino de Deus. Hoje, você está com uma rede espiritual em suas mãos, que é a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Me diga aqui, com toda a sinceridade do coração, qual é o crente de vocês que não tem uma Bíblia na mão? Pode até não usar, mas que tem, tem. Ou na casa, alguma coisa tem. Pode não usar, mas eu acredito que todo crente tem uma Bíblia na mão. Tem na sua casa, e as pessoas do mundo também estão tendo sim, viu, meus amados irmãos? Porque o evangelho está sendo anunciado. Então, nós vemos na palavra de Deus, tá bem? Que Jesus e os seus discípulos, né? Ele está mostrando aqui, nós podemos ver isso em Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 20. Mas não vou ler aqui, e já está registrado. Vocês podem ler, tá bom? Agora vamos ver aqui, finalizando aqui também, irmãos, nós temos aqui no versículo 18, Jesus pega e fala desta forma, ele muda o assunto e diz, qualquer que deixar sua mulher, né, e casa com outra, adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Então, vejamos muito claro isso aqui. O senhor está dizendo aqui sobre novo casamento após o divórcio que constituiu o adultério, tá bom? Então, sabemos que uma pessoa que quando ela larga alguém, houve um divórcio com essa pessoa e ela vai estar livre para casar com uma outra pessoa, isso na lei da terra aqui, né? Dizendo. Então, veja bem, nós vemos aqui, irmãos, que nesse caso de um novo casamento após um divórcio, né, que constituiu o adultério, se a primeira união terminou por razões ou motivações, né, irmãos, é ilegítima. Então, se é ilegítima, em Mateus, no capítulo 19, Jesus disse que a pessoa, ela só casaria de novo se o marido tivesse morto, né? Ou então houvesse uma infidelidade no conjugal, quer dizer, houvesse um adultério. Alguém, ou o homem ou a mulher, foi procurar uma relação sexual com outro corpo que não seja a da família, da esposa ou do esposo. Então, ele estava dizendo que essa união é, aí é legítimo. Então, a pessoa está livre, que foi ofendida está livre. Aqui não. Aqui está dizendo que isso é o que mais tem nos dias de hoje. Ah, eu não gosto mais de você, vai viver a tua vida, que eu vou viver a minha, eu não quero mais você, não gosto. É incompatibilidade de gênero, não fui com a cara dele, eu tinha amor, hoje eu não tenho mais interesse por você, pega o teu rumo e segue a tua vida. Aí a pergunta, mas houve algum erro? Teve alguma outra pessoa nesse meio? Não, é que eu não gosto de você mais. Não quero mais. Aí, irmão, entra no divórcio ilegítimo diante de Deus. O mundo não. O mundo hoje dá carta, dá tudo que pede lá, dá, né? Então, irmãos, e hoje no meio de nós tem muito isso, viu, amados irmãos? Tá bom? Existe muito isso de pessoas se separarem, principalmente nos dias hoje, as pessoas estão tendo muita relacionamentos
né? Comercialmente, amizades, e às vezes acaba gostando de uma pessoa, e acaba traindo com essa pessoa, acaba ficando, acaba virando, né? E aí toma esse tipo de atitudes. Irmãos, então vejamos bem, aqui na palavra de Deus, tá bom? Desta forma, se essa união ela for ilegítima, ilegítima são pessoas que separam por motivos pessoais e não por causa de adultério. Pronto, o pecado. Não, acha. Então, por isso que temos que ser severos, irmãos, no versículo aqui, né? Veja aqui, que temos, não, me perdoa, termos, aqui o termos, que é da boca de Jesus, esse termo aqui está sendo severo nesse versículo. As passagens, nós temos isso aqui, como eu falei em vocês. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 31 e 32, Mateus, capítulo 19, versículo 9. Eu acho que é importante ser colocado isso aqui para que vocês possam entender, tá bom? Vamos lá. Vamos em Mateus, capítulo 5, versículo 31 e 32. Jesus disse assim: também foi dito: qualquer que deixar sua mulher e dê-lhe a carta de divórcio. Aí, o 32, Jesus disse: eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da fornicação, quer dizer, adultério, tá bom? Faz que ela cometa o adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Então, o que ele quis dizer é que se a pessoa se separar, que não houve nenhum pecado de adultério e se separar por qualquer outro motivo, ele vai fazer essa mulher ser adúltera, porque ela vai acabar tendo um casamento com um segundo casamento. É isso que está mostrando. Vamos lá em Mateus, capítulo 19, versículo 9. Aqui diz também a mesma passagem. Diz assim, ó, capítulo 19, versículo 9. Olha aqui que Jesus diz. Eu quero até ler um pouquinho antes. Isso aqui foi uma discussão desses fariseus, né, desses homens que chegou para perto de Jesus e queria pegar o Senhor Jesus em alguma coisa. E Jesus, eu vou ler aqui o versículo 3 em diante, só para vocês entenderem. Ó. Então chegaram a ele os fariseus, tentando-o, dizendo: é lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus, respondendo, disse: não tendes lido o que aquele que fez no princípio, macho e fêmea, fez? Que foi Deus que fez o homem e a mulher. E Jesus, no 5, diz: portanto, deixará o homem, o pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois em uma só carne. Versículo 6. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Quer dizer, o que Deus ajuntou, o homem não pode separar. Então, não há separação. Agora, olha o que esses homens fariseus astutos falam com Jesus. E no versículo 7 disse-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Jesus vai dar essa resposta a ele. E diz: Moisés, veja que não foi Deus que deu a carta de divórcio, irmãos. Deus fez o casamento, mas carta de divórcio não. Agora ele vai explicar o motivo. Jesus vai explicar para esses homens duro de coração o porquê que Moisés fez isso. Não foi Deus. Olha o que diz. Ele disse assim, no versículo 8: Moisés, por causa da dureza do vosso corações, porque Jesus quis dizer, por causa das suas durezas, dos seus caprichos, por causa de vocês serem um coração tão duro, sem misericórdia, sem amor, tá? Então ele quis dizer isso, por causa da dureza dos vossos corações, Moisés vos permitiu repudiar as vossas mulheres, mas o princípio não foi assim. Naquele tempo, irmão, você vê aqui, tem uma lei, né? Que se a mulher não agradasse o marido, ele pegava e repudiava de qualquer jeito. Se a mulher ficasse feia, tivesse algum defeito, ela estava perfeita no casamento, mas aconteceu algum acidente, pegava e repudiava. Oh, um objeto, que é isso? O Senhor, nós temos que amar até o fim.
E as coisas acontecem na nossa vida. Quantos irmãos de hoje, irmãs, que às vezes num discurso, numa viagem, pode se acidentar, volta paralítico, e aí, vai separar? Pode ter um AVC, vai abandonar? Esses homens aqui tinham um coração muito duro, amado, trocava de qualquer jeito. E, e ainda até judiava até matar. Tinha alguns que eram assim, tão ruim que era. E Jesus aqui está dizendo para eles, né? Por causa da dureza do vosso coração, Moisés permitiu repudiar suas mulheres, mas Jesus adverte, mas o princípio não foi assim. Com Deus isso não foi. Ele é o princípio, não foi isso. Agora Jesus vai explicar, ó, o versículo 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da fornicação ou do adultério, prostituição, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete o adultério. Está vendo o perigo, irmão? Então, veja que Jesus foi muito claro sobre esse assunto. E, voltando aqui, então, em Lucas, tá? Por isso que um casamento é sério, viu, meus irmãos? O casamento é muito sério. Para quem é solteiro, você vai casar com alguém e é para viver até a morte com esta pessoa, tá bom? É a que Deus te deu a mulher da tua mocidade. Vê lá em Malaquias, salve, eu acho que é capítulo 3, sobre o pecado dos homens, que Deus o abençoou com a mulher da sua mocidade. Deus estava lá com eles. E eles fazendo barbaridade. E aqui Jesus está nos ensinando, irmão, que nós que casamos, nós temos que viver com as nossas esposas e ela viver conosco até a nossa morte, ou meu ou da minha esposa. Um que morrer primeiro, a segunda está livre para casar com outro. Não tem mais compromisso com o seu marido. Agora, se o marido também, ou a mulher, trai o seu marido, ou o marido trai a sua mulher, ela está livre, ou ele está livre. Por quê? Porque foi provocado pelo ofensor. Então, Jesus, por isso que ele falou, se não for por causa da fornicação, do pecado do adultério, tá bom? Então, isso ficou bem mais detalhado do que Lucas aqui, tá? Então, elas indicam que o novo casamento é legítimo. Querido, é legítimo, né, caso o primeiro casamento ela tenha terminado devido à imoralidade sexual. Então, toda a imoralidade sexual que houver dentro de um casamento, a outra parte ela vai ter o segundo casamento legítimo, porquanto ela está livre, ou ele, né? E aquela pessoa que cometeu o pecado, tá lá, vai casar com o pecado mesmo, porque ele tem aquela mancha lá, tá bom? Então é isso que Jesus ensinou e que guardamos isso para os nossos corações e sejamos fiéis a Deus. Papai, mamãe, vocês que vão ter filhos que vão casar, por favor, sente com teus filhos, mostre que um casamento não é a alegria de estar lá no altar e o juiz de paz dizer lá, você aceita como a tua mulher, legítima esposa, vai cuidar dela na riqueza, amar dela na riqueza, na pobreza, na enfermidade, na saúde e vice-versa. Que aí, claro, todo mundo vai falar, sim, aceito, porque na hora tem aquele desejo de estar bem juntinho mesmo, né? Mas é bom refletir que depois do casamento, que a gente casa, passa a lua de mel, vamos tendo filho, nós vamos tendo outra vida, é uma vida de constante lutas e tantas conquistas que temos que fazer para trazer o pão de cada dia para os filhos, enfim, tantas coisas. Então é bom que tenha consciência com quem você vai casar. Observa a pessoa com quem você vai assumir o compromisso. Observa cada um a quem vocês vão casar. E isso, por isso que existe o começo, um namoro, para você ver, namoro cristão, hein, irmão? Por favor, namoro cristão. Porque se tem aqueles que já namora tendo relação sexual, já é um adúltero, primeiro é um fornicador e depois vai tendo com outro, é adulto. Não, se afastam disso. Tem um namoro cristão para você assumir uma pessoa que vai ser ao seu lado, uma adjuntora, e vai ser ao lado do homem ali, o homem está ali para amparar a sua esposa no temor da palavra de Deus que está em Cristo Jesus.
Então, sejamos fiéis, ensinamos nossos filhos, e hoje vocês estão vendo aí que os casamentos estão tudo indo para água abaixo. São poucos, hoje, irmãos, vocês me dão, hoje, são poucos, você fala assim, quantos anos você está casado? Você acha muito pouco aqui, estou 30 anos, estou 50 anos, estou 60 anos. Hoje isso parece uma raridade, é uma coisa assim que está ficando em escasso. Hoje o que nós temos é grandes números de divórcios que estão entrando dentro da igreja, tá bom? Então, tome cuidado. Oriente com quem, procura saber com quem vocês vão casar, se o segundo casamento realmente é legítimo, houve mesmo uma infidelidade de uma outra pessoa, e a pessoa que ficou divorciada, ela está livre por causa da infidelidade da outra pessoa. Agora, tome cuidado com tudo isso, tá bem, irmãos? Isso é da palavra de Deus. Jesus foi muito severo em mostrar todas essas coisas, e é claro, porque quem fez isso, o princípio, foi Deus. E Moisés usou esse divórcio, a carta de divórcio, justamente por causa da dureza do coração deles, dos homens. E hoje, a maioria dos homens também estão com o coração duro. E tem muito crente que ouve os conselhos, que não foi por causa de adultério, mas sim por causa de uma briga, uma falta de reconciliação, de humildade, ou amor, né? A pessoa, incompatibilidade de gênio, todas essas coisas aí, irmãos, e ainda recebe conselhos dentro da palavra de Deus e não quer aceitar e se separam, irmãos, quem provoca isso vai ser muito responsável dos atos diante do nosso Deus. Eu só estou passando o que a Bíblia mostra. Não estou aqui como juiz de ninguém para fazer isso, mas a própria palavra de Deus mostra isso. Jesus, ele diz que o princípio não foi nenhum divórcio, somente o casamento. Todo homem sairá da casa do pai e da mãe e unir-se-á à sua mulher e viverá com ela até o fim. É claro que a mulher, glória ao nome do Senhor Jesus, o homem, a mulher tem que ser humilde, cada um tem que ter Cristo com a sua cabeça. Você é o corpo de Cristo, um membro um do outro, e Cristo governar a sua casa. Então, irmãos, infelizmente, tem muita casa de crente e o marido e mulher são gato e cachorro brigando, e mais briga do que amor, tudo que Jesus ensinou. Irmãos, cuidado com a razão. Cuidado com a razão. Vamos ser humildes. Irmãos, vamos tanto a mulher quanto o marido, por favor, um respeite o outro. Não transgrida o limite de cada um, mas tenha um respeito, tá bom? Tenha um respeito para que o vosso casamento continue sendo abençoado por Deus e que o maligno não encontre uma brecha no casamento de vocês para que vocês venham dissolver o vosso casamento. Está aí mais do que provado o que está acontecendo no mundo. Vocês sabem que o tempo é o final e vocês sabem que até a moral do homem está tudo mudado. As pessoas estão mudando tudo, irmão, até fazendo confusão na mente das pessoas. As futuras gerações, crianças, vão conviver com coisas que você nunca conviveu. E se nós não ensinarmos e nós mostrarmos com a nossa união entre marido e mulher para os nossos filhos, porque os filhos crescem em muitos lares cristãos, com o pai batendo na mãe, a mãe batendo no pai. Tem mulher que bate no pai mesmo, no marido, né? Agressivo, palavrões. Que ambiente é esse que um filho vai viver com uma coisa dessa? Aí Deus o livre, guarde, isso pode acontecer. Ele vai acabar contando para um amigo e de repente tem um afeto lá diferente de que não é de Deus e de repente esse menino pode virar alguma coisa. Por quê? Porque um lar está com uma grande guerra e, de certa forma, foi expulso. Vocês acham que não tem filhos que não vê a hora de sair da casa dos seus pais? Que eles não querem ver tanta vergonha que eles vêem nos seus pais? Vocês acham que isso não acontece? Hã? Pois é, isso existe, irmãos. Tem filhos que não vê a hora. Por isso que alguns cometem erros,
querem, principalmente as mulheres, querem casar com qualquer homem para que saia da casa dos seus pais, que é um inferno. Meus amados, vamos rever isso em nome do Senhor Jesus. Vamos rever isso, vamos tomar mais cuidado. Se quer mesmo amar, confiar, se quer mesmo ser fiel a Deus, seja fiel à sua mulher, seja fiel ao seu marido, seja fiel aos seus filhos. Sejamos prudentes em tudo, em nome do Senhor Jesus. Então, aqui está o conselho para todos nós. Guardemos isso, tá bom? Que tudo isso aqui é preparação do Espírito Santo de Deus, tanto a minha pessoa quanto a todos vocês. Eu também sou casado, vocês são casados a maioria, eu tenho esposa, vocês têm maridos. Então, zelem pelos seus maridos, zelem pelas suas esposas, como eu também zelo para minha esposa. Dê palavras de afeto. Hoje mesmo, levantando, te amo, dá um beijo, dá um abraço. De noite, está chegando cansada, cansado. Vamos dormir junto, vamos descansar junto. Antes que aquele sono chegue, você está conversando um pouquinho, e até que vem o sono, a gente vai ficando velho, dá uma roncadinha, né? Vamos dar uma alegria aqui um pouquinho, né? Dá aquela roncadinha. Aí, bem, você está roncando muito, vira de lado. Uma palavra mansa, uma palavra de amor. Ô, meu amor, tá bom. Às vezes também ela ronca, isso acontece com nós. Aí, ô, amor, você roncou essa. Eu ronquei, pelo amor de Deus, ronquei. Sim, mas é suportável. Não briguei, não ficamos. Então, a velhice vai chegando, irmãos. Novo é que nem carro novo. Carro novo você anda quilômetros com ele, milhares de quilômetros com ele, sem fazer uma revisão. Mas na hora que chega a revisão, tem alguma coisa a contar. Só que o carro passa 10 anos, passa 15 anos, 20 anos, ele precisa de manutenção, pois o motor já começa a melejar óleo, já começa a cair óleo, os pneus envelhecem, as homocinéticas, e aí vai indo, né? Amortecedor. O corpo humano, o que você acha? Também é a mesma coisa. Não tinha ronco, vai aparecendo ronco. Tem cabelo, um dia fica calvo, os cabelos vão caindo, os cabelos vão branqueando, e assim vai. E aí? O amor tem que continuar. A esposa às vezes fala assim, bem, eu tô ficando mais velha. As mulheres, né, quando fala de aniversário, falta um dia, né? Vamos dizer, o aniversário é amanhã. E você falar assim, hoje, se você falar hoje, ela já tem 56 anos. Ela te repreende na hora. Ela fala, não, eu tenho 55 anos, meu aniversário é amanhã. Não é assim? Pois é. Então, como que nós tratamos isso para manter a harmonia? Meu amor, olha, não se preocupa. Faz relembrar. Eu era moço igual a você. Olha eu, olha a minha barriga também. A minha barriguinha já está grande. A gente tenta fazer regime, mas não adianta. O metabolismo diminuiu. Mas sabe de uma coisa? Eu sou feliz com você. Sabe por quê? Deus nos deu a nossa juventude, nós casamos novo, nós vivemos juntos todo esse tempo com harmonia em Cristo Jesus, aproveitamos os melhores tempos da nossa vida, estamos aproveitando. E sabe qual é o final? Eu vou subir para o céu, porque eu tenho fé no Senhor que Ele vai me levar. Você também? Sim. E você sabe que nós vamos nos ver lá, sabe? Sabe? Eu vou te amar mais ainda. Lógico que nós não vamos ser mais marido e mulher lá no céu, mas eu vou ver ela como minha irmã. Como é que eu não vou amar mais ainda, irmão? O que que eu trouxe para o coração da minha esposa? A paz, a calma, e transferi ela para o lado espiritual. E tiramos dessa ansiedade desse mundo. Hoje, irmão, as mulheres não querem envelhecer. E faz plástica, e põe silicone, e faz tanta coisa. Eu estou falando mulher do mundo, e tem mulher cristã também, tá? Ah, tem. Pode ser que falar que não tem, a gente vai ser até hipócrita. E quer voltar, e puxa, e faz tanto. Já tem mulher de 70, 80 anos, tá lá e tá com os olhos até esticadão, de tanto puxar. Tudo. Irmão, nós vamos partir deste mundo. Parta com alegria. Jesus vai nos dar um corpo glorificado. Por que que eu vou... Claro que nós vamos cuidar da saúde, né, irmãos? Sim, cuidar da saúde, vai fazer caminhada, faça o seu exercício, bombeie o sangue do corpo para subir para o cérebro e bombear para todos os membros. Claro, mas sirvam a Deus com alegria. Ame a tua mulher, ame o teu esposo.
e ame os teus filhos. Não provoque escândalo para os teus filhos. Não deixe que os seus filhos saiam da tua casa fugindo de você. E aí comete um casamento errado e a vida dela torna-se pior do que estava dentro da sua casa. Quantas pessoas cometeram esses erros, irmãos? E não pode voltar para trás. E se volta, comete todos esses pecados que acontecem. E quem iniciou? Para e medita. Quem iniciou isso? Os pais. Por causa do orgulho. Se temesse a Deus, não acontecia isso. Por isso que eu estou falando para vocês. Os crentes do passado e os crentes de hoje são totalmente diferentes. Não é o mesmo cristão. Não estou generalizando, porque tem aqueles que buscam o Senhor de verdade. Mas os cristãos do passado e de hoje têm diferença demais. O casamento era mais sólido do que os dias de hoje. Então, está aqui o conselho. Deus abençoe a todos. Lembra da mordomia, lembra ali daquele homem fiel, lembra como que ele fez para se ajustar no final, que aquele homem rico acabou elogiando ele, porque ele tomou a medida certa. Nós temos que tomar também a nossa medida certa. Lembra da fidelidade, ser fiel a Deus no pouco e no muito. Não tem essa de metade, não. E agradar a Deus, e lembra do casamento, e lembra de tudo isso. Esse é o conselho que Deus nos preparou nesta manhã. Que o nome do nosso Deus seja sempre louvado, amados. Amém. 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 Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Estou desligado aqui.